Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo a proposta do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, de uniformizar as custas judiciais no país. O nosso entrevistado é o desembargador Dorgal Gustavo Borges de Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Dorgal, como é que são os modelos adotados aí pela Justiça Federal e Justiça Trabalhista na questão das custas judiciais? É diferente? É diferente. A Justiça do Trabalho, as informações que nós temos, ela, de regra, o reclamante, né, quando é o empregado, ele é isento, então sobrecarrega mais para o patrão. O patrão, se condenado, vai pagar muito das custas e a condenação é mais forte. Na Justiça Federal, também a curiosidade que nos chama a atenção, diferentemente dos estados, quando se recorre para os tribunais federais, as custas são irrisórias. Então, quem acha, um processo para ir para Brasília é caríssimo, não é. É o contrário. Os recursos para os tribunais em Brasília, as custas não são elevadas. Você se refere ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal? Supremo Tribunal Federal. E, de um modo geral, também para o TRF, os Tribunais Regionais Federais, os recursos não são caros, ao contrário do que a população imagina, porque acha que Brasília é inacessível. Seria a terceira, quarta instância, o que pode né? ser caro, e eu acho que... Seriam os advogados. São os advogados, para os honorários, para quem vai a Brasília, eu acho que eles... porque além das taxas judiciais para o Poder Judiciário, é preciso contratar um advogado. Exatamente. Né? E lá também um advogado vai ficando mais caro, porque... Distância. Exatamente. Vai dificultando mais ainda o acesso à justiça e à decisão a que se quer chegar. Exatamente. Agora, sobre essa questão dos advogados, doutor Dorgal, além disso, existe o que se chama ainda pagamento de custas da parte? Ou seja, se a parte vencida, que perdeu a ação, tem que pagar a parte... Da vencedora também? Não, na condenação, quando o juiz condena, o juiz determina que o vencido, né, o perdedor, ele tem que pagar as custas do processo. Então, se quem deu entrada no processo veio pagando as custas, ao final do processo, ele vence o processo, quem entrou com o processo vence o processo, ao final ele vai ter ressarcido pelo que perdeu, tudo que ele pagou, e também uma porcentagem dos honorários, o juiz condena em valores os honorários para aquele que venceu a ação. Então, ele vai, em parte, ele vai ter ressarcido também os honorários por aquele que perdeu a ação. Não integralmente, porque cada advogado tem o seu contrato em separado com o seu cliente. Mas há uma condenação de pagamento a honorários também, para quem perde o processo. Quem perde é condenado em pagar as custas, tudo que foi pago. Se ele já pagou, está certo. Agora, se ele não pagou, ele vai ressarcir. E há também uma condenação aos honorários para a outra parte. Nesse sentido, é importante ressaltar o destaque da conciliação, que além de buscar uma pacificação mais rápida, também evita esse processo. Elimina os honorários, muitas vezes, um acordo, cada um paga os seus honorários. A conciliação, você pode negociar as custas, fala cada um vai dividir as custas. A conciliação é muito melhor, porque a conciliação... as partes administram o processo, ao contrário de um julgamento. Ele até dispensa o recurso do advogado também. Muita coisa. A conciliação, vamos dizer, as partes, como eu vinha dizendo, elas dirigem o processo. Elas têm o processo na mão. Vamos dizer, genericamente, elas dirigem porque elas vão chegar a um denominador comum, inclusive quanto aos honorários que nós estamos discutindo aqui. E também a participação das custas, quem vai pagar mais, quem vai pagar menos. Ao passo de que uma decisão judicial dada pelo juiz sem conciliação, aí o juiz vai determinar da maneira que ele acha que é justa. E às vezes não é nem o que uma parte quer, nem o que a outra parte quer. E entre uma coisa e outra, a conciliação e a justiça comum, temos ainda o juizado especial também, que oferece um benefício. O juizado especial, você está bem lembrando bem, que a lei foi criada pela Constituição, no artigo 98, e também pela lei, a lei 99 de 95, os juizados especiais, eles são isentos totalmente de custos. Qualquer pessoa, seja rico, seja pobre, seja quem for, não se paga custo nos juizados especiais. Daí também a necessidade, eu acho, de se regulamentar as custas para o serviço da justiça, para socorrer o judiciário ter os recursos para suprir um pouco a falta de recursos, de custas. Se nós tivermos no judiciário uma arrecadação das custas do processo comum, o judiciário poderia aparelhar melhor o juizado especial, porque o judiciário especial ele não tem arrecadação nenhuma.
é inteiramente gratuito. E precisa ser modernizado, Precisa né? sempre E aí atualizado. o judiciário não ficaria tão dependente também do executivo. Doutor Dorgal, vou fazer um pequeno intervalo para o senhor fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro sim. Pensamento Literário, por favor. O livro é muito interessante, esse livro aqui, A Vida Imortal de Henrietta Lacks, pessoa pobre, descendente de negros. Ela foi retirada dela em 1950, células dela. E desde lá vem se fazendo muitas experiências, essas células estão vivas até hoje, vem se fazendo muitas experiências com isso e ajudando muito na medicina e a indústria farmacêutica, a indústria médica. E os filhos dela depois descobriram que essas células dela estão vivas até hoje e querem então participação nos lucros dessas grandes empresas pelas descobertas que foram feitas a partir dos estudos da célula dela que estão vivas até hoje. Tem um livro muito interessante que se discute o direito a questão do direito moderno, da genética, e também discute um pouco da medicina. É um livro que eu recomendo, que está sendo um grande sucesso. Bastante atual. Bom, muito obrigado. Bom, voltando à questão das custas judiciais, doutor Dorgal, a gente vê aí que existem diversas barreiras, né, para a efetividade na prestação jurisdicional e as custas judiciais me parecem que seriam uma delas. A gente vê um paradoxo, porque o judiciário julga muitos milhares de processos no país, mas há aquela sensação de morosidade. Como é que explica isso? Seria o tempo dos processos ou os recursos que atrapalham esse bom desempenho da justiça? Eu acho que o que atrapalha o bom desempenho da justiça no Brasil é realmente o volume de processos e também os recursos. Os dois. O volume até que hoje já está um pouco superado, porque as estruturas de assessoria, de assistência, ajudam muito. Mas o número de recursos, um bom advogado, ele consegue arrastar um processo. Um bom advogado, estudioso, competente, preparado, ele impede um julgamento fácil de um processo. O que eu faço... Recursos também custam, tem um valor diferenciado, são taxas também caras. Não, as taxas também prejudicam muito, prejudicam demais. Se as custas fossem um valor único para qualquer, como a Justiça Federal adota mais, menos diferenciadas, e isso facilitaria para todo mundo o entendimento da justiça, né? O que atrapalha mais a justiça hoje no Brasil, nós temos que reconhecer, são os recursos que vão para Brasília. O processo, quando vai para Brasília, no Tribunal, no TST, no STJ, no Supremo, os recursos lá não são julgados num tempo razoável, não. E além de atrasar, encarece a justiça, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, tem uma proposta nesse sentido de reduzir os recursos, de fazer valer, naturalmente, as decisões de primeira e segunda instância, né? Valorizando mais a justiça estadual. O ministro, a proposta dele é diminuir a possibilidade de haver recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o STJ também. O que nós temos que dosar com certo cuidado não é impedir todos os recursos, é realmente direcionar os recursos que devam ir aos que não devam ir. Porque se nós formos impedir também, o Tribunal de Brasília, os tribunais de Brasília não tem razão de existir. Sobretudo na área criminal, alguns crimes de maior monta, algumas penas que sejam muito elevadas, eu acho que elas deviam ser revistas, sim, para o Brasília, mesmo que não se impeça a execução provisória. A pessoa começa a cumprir a pena, mas se permite o recurso das penas muito elevadas, que você mexer com a liberdade, quanto mais se for rever o processo, é melhor. Muito bem. Bom, e é um tema interessante que vai pautar, naturalmente, o terceiro pacto republicano, que está começando a entrar em debate, em curso aí. Bom, eu comecei aqui com o desembargador Dorgal Gustavo Borges de Andrada, que é desembargador da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E falamos aí sobre a polêmica proposta de uniformizar as custas judiciais no país, feita pelo Conselho Nacional de Justiça, e a relação delas com o acesso à justiça. Doutor Dorgal, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Eu que agradeço. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Eu espero a sua sugestão. Obrigado e até a próxima.